Salve, camaradas do Crítica Jurídica, tudo bem com vocês? Comigo tudo certo? Hoje eu tô aí com o nosso querido camarada Vi. Salve, galera! E hoje nós vamos estar falando novamente sobre o acontecimento que ocorreu no domingo, dia 8, se não me falha a memória, que foi o ataque à sede dos Três Poderes em Brasília, né, causado por bolsonaristas, certo? Isso aí já deu muito o que falar, né, nas semanas que se passaram e teve muito desenrolo. A gente teve aí o Lula tomando diversas ações, né, contra esse ocorrido, e o Flávio Dino também. O que aconteceu logo após a manifestação, né, que tomou a internet também, justamente aí por motivos que a gente toma depois, né, que eu entro depois, mas foi a prisão, né, dos bolsonaristas que lá estiveram, causando aquele dano lá à sede dos Três Poderes, né? Pessoas essas que sempre lutaram contra os direitos humanos para os presos, estavam lá reclamando que aquelas condições que eles se encontravam era algo absurdo, né? Que a comida que eles estavam comendo era comida de cachorro, que nem cachorro comia aquilo. Sim, Eles Eles estavam até achando que preso tinha direito ao iFood, né? iFood, Wi-Fi, né? Eu vi um que chegou na delegacia e reclamou que não tinha Wi-Fi. Amigo, tu não tem nem direito ao telefone, né? Melhor tu se acostumar, que o ambiente é outro. E é isso que é mais engraçado, essas pessoas que lutaram tanto por direitos humanos, lutaram tanto contra os direitos humanos, né, principalmente para os presos e para os mais pobres, aí nessas horas, quando se vê nesse lugar, aí quer lutar, né? Ai, meu Deus, cadê os direitos humanos? Cadê a Damares? Cadê a Michele? Cadê os militares? E aí vira um legítimo Lulag, né? É o Lulag. É o Lulag, estão lá em campos de concentração, estão lá pessoas morrendo, pessoas doentes. E o pior de tudo é ter pessoas que acreditam nessas fake news que continuam circulando no WhatsApp. Isso é o pior. É ainda as instituições ligadas não só ao Ministério da Justiça, mas ao Poder Judiciário, não conseguirem ainda dar um fim a essa disseminação de fake news pelas redes sociais. Perfeito. Porque continua e cada dia uma nova, né? Cada dia uma nova e ela se dissemina muito rápido mesmo. E depois que foi, é difícil conter. É muito difícil mesmo. Aí só um ou outro fica sabendo que não, que aquilo lá não era verdade. Uhum. Exatamente. É que nem eu vi no BBB, por exemplo, tava acontecendo, acho que aquele maninho que é meio bolsonarista que entrou, sabe? Que tava na Casa de Vidro. Tá, que seguiu o filho do Bolsonaro. Ele uma hora fala criado mudo, por exemplo. E aí a Marvila, eu acho, ela vai corrigir ele e ela fala, por exemplo, criado mudo é uma expressão racista e tal. Isso é uma fake news, sacou? Só que, por exemplo, circulou tanto por redes sociais que eu, por exemplo, também fui vítima dela por muito tempo. Pois é. Sabe? E essa mina, que é uma... Cara, ela é famosa e tal. Pois é, eu vi que ela era... Tem muito acesso ao conhecimento, tá ligado? E mesmo assim cai nessas fake news. Então pensa, olha o dano que é as fake news. Claro. Sabe? E não só pro lado dos bolsonaristas, e também pros nossos lados. Saca? Sim. Muitas das vezes a galera nossa que é militante também acaba caindo numa narrativa completamente absurda. Perfeito. Saca? E também não vou me esquivar aqui e fingir que eu nunca caí. Eu já caí também. Perfeito. Saca? Também, inclusive nessa daí. Claro. Então, eu acho que é meio constrangedor pensar que as fake news conseguem circular da maneira que circulam na internet e conseguem se estabelecer como uma narrativa dominante. Pois é. Né? Pois é. E aí os órgãos de justiça, a nossa militância em si, a gente não consegue dar conta. Sim. Isso simplesmente se estabelece. Então, por exemplo, essa narrativa do campo de concentração, do Lulag, isso se estabeleceu. Se estabeleceu que tinha velhinhas morrendo lá. A gente ficando paraplégico, passando fome, sendo torturado, inclusive. Entende? E aí depois que isso já está circulando, que já fez a cabeça de milhões de brasileiros, aí remar contra a maré é muito difícil. Pois né? E aí a coisa vai girando no boca a boca, vai girando nos grupos de zap. Perfeito. E é muito complicado. Eu vi, se não me engano, foi hoje é quarta-feira. Se eu não me engano, acho que o Lula montou uma secretaria para combate das fake news. Sim, eu vi que ele estava movendo ele estava caminhando nesse sentido, né? Fazer uma... Eu acho de extrema importância, pessoal. De extrema importância. E o Lula, a esquerda, né? O PT, no Brasil, já deveria ter começado a fortalecer a esquerda independente na rede há muito tempo. Uhum. Né? Porque se a esquerda
independente do YouTube, das redes sociais no geral, fosse fortalecida pelo PT, nós não tínhamos tanto de fake news circulando com tanta força como circula. Tá? A gente conseguiria desmentir muita coisa. Né? Tem muito canal bom aí, canal bom mesmo, que tem um conteúdo bacana e é pequeníssimo. Inclusive o canal do nosso grande camarada Lúcio, né? Lúcio Massaferri Salles, que lá Portal Fio do Tempo. É assim, um nível de conhecimento que deveria ser exaltado, deveria ser valorizado por aqueles militantes da nossa área, mas infelizmente não é dada a devida atenção, não é dado o devido impulsionamento. Nem perto, né? Nem perto. E a gente já sabe que os canais de esquerda, eles têm esse meio que um shadow ban da própria rede, né? Não é a teoria, não é a ideia dominante, pessoal. Não é importante para a rede que essa ideia seja disseminada. Até porque a rede tem os seus imperativos, né? De acumulação, de extração, então ela não vai querer estabelecer uma narrativa não, né? Mas uma história que seja diferente daquela, ou que pelo menos seja contraproducente para aquelas leis dela de acumulação e extração. Perfeito. Né? E aí, como tu ressaltou essa medida importante do governo Lula já de criar essa... A princípio pode ser uma secretaria, né? Eu não tenho certeza de fake news, enfim. Mas eu quero trazer também uma notícia aqui da Carta Capital, que é relativo a mais uma rodada de dispensa, de revogaço de militares pelo governo Lula. É bom demais. Então a gente tem aqui, ó, governo Lula dispensa militares do GSI. As novas exonerações ocorrem um dia após a dispensa de outros militares que atuavam na segurança do Palácio da Alvorada. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, dispensou nesta quarta-feira 18, mais 13 militares do Gabinete de Segurança Institucional, o famoso GSI. E as novas exonerações ocorrem um dia após a dispensa de outros militares e tal, bibibi, barabó. As mudanças no comando de segurança presidencial estão relacionadas à desconfiança explícita do petista na atuação dos militares que trabalham na gestão federal. Com muita razão, né? Anteriormente coordenados pelo general Augusto Heleno, aliado de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro do PL. Tá maluco, cara? Exonerava todo mundo no meu primeiro dia de governo. Imagina, se tinha o Heleno sobre a influência do GSI durante todo esse tempo, é muito complicado confiar naqueles que vão ficar na instituição, né? Bom, isso tá claro, né? Já tá dado. Pois a gente viu vídeos aí na internet dos PMs tendo que xingar os militares que não faziam porra da formação. E que estavam agindo de uma forma contrária ao cumprimento das ordens de prisão, né? Isso foi claro, eu acho. Todo mundo viu, né? E aí, ó, ainda traz aqui, Lula acredita que houve conivência dos militares diante da invasão e depredação causada por bolsonaristas na sede dos três poderes em Brasília. Até o fim de semana, Lula deve receber os comandantes das Forças Armadas para uma reunião. Tá certo? Deixa eu ver se eu acho o nome de quem escreveu aqui a matéria, eu não tô achando o nome. Mas enfim, tá lá na Carta Capital, vocês podem achar, lá no menu de políticas. Perfeito. Isso mostra como o governo Lula está trabalhando. Claro, né? E está enxergando esse problema do partido fardado, fazendo movimentações políticas. Sim, perfeito. Perfeito. E é de extrema importância que o Lula acabe com isso o mais breve possível, né, pessoal? Porque a gente viu os últimos 4 anos, aí foi o governo que mais teve militares, né? Mais ainda do que na época da ditadura. Então, assim, realmente muito grave, muito preocupante. Né? A gente vem de um governo que tinha muitos militares, não dá para permanecer com isso aí no governo. Né? A gente teve uma tentativa de golpe de Estado, pessoal. E aí vai ficar deixando os militares ali no governo? E outra, né? Anderson Torres preso, certo? Quando chegou no Brasil. Foi achado, acho, na casa dele. Não tenho certeza, tá? Se era uma casa, mas alguma dependência dele. Seja escritório, casa, alguma dependência dele. A minuta golpista, né, pessoal? Uma minuta golpista. Era uma minuta que ela meio que desenhava um decreto, pelo que eu entendi, relativo a um estado de defesa dentro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, por considerarem aquela famosa tese deles de fraude nas urnas, código-fonte, blá, blá, blá. Né? É tão bizarro isso, cara. Eles ainda não abandonaram
um núcleo duro ali, né, ainda não abandonou essa baboseira de fraude nas urnas. Por isso que as instituições têm que se mexer, né, com esse pessoal. Porque, pô, a posse já foi no dia 1º lá, já aconteceu, o Lula já tá governando aí faz 2-3 semanas. E aí ainda continua essa narrativa, fraude nas urnas, e aí, até quando? Por isso que aquelas pessoas que disseminam teorias contrárias às eleições, teorias relacionadas à fraude nas urnas, na eleição de 2022, apenas relacionada ainda à eleição presidencial, o que é mais absurdo ainda, né? Mas enfim, essas pessoas que estão na internet têm que ser devidamente punidas e não ser permitidas de veicularem da forma como é veiculada. Inclusive aí eu ressalto o grande dia que foi o banimento aí, na verdade não é banimento, né, mas é apenas a retenção das contas, de Monark, Nicolas Ferreira, aquela Te Choquei, Te Atualizei, não sei o que lá, Te Atualizei, aquela Bárbara do Te Atualizei. Então esses todos estão com as contas retidas, que assim seja, porque golpista bom é golpista banido na internet. Perfeito. Tá? Porque não aceita as eleições, o mando de uma maioria eleitoral, de uma maioria de um povo. Então, que seja banido, porque até mesmo nós tivemos que aceitar o traste, o vagabundo mor, tá? O mandrião Jair Bolsonaro. Nós aceitamos 4 anos, nós aceitamos Michel Temer golpista, sempre só fizemos manifestações pacíficas pedindo a derrubada dele e tudo mais. Mas nenhum de nós discordou das urnas, falou, olha, teve fraude eleitoral, por isso que o Bolsonaro foi eleito, blá, 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 blá. Não. Tá certo? Perfeito. E assim, é uma narrativa tão fácil de desbancar, né, pessoal? Olha, sério ainda fraude nas urnas? Meu Deus, tem tanta coisa comprovando que não teve fraude. Se era pra fraudar, fraudava em outros momentos, fraudava na eleição do Haddad. Cara, eu acho que eles nem acreditam nesse tipo de coisa, eles só falam por falar, porque são um bando de canalhas, vagabundos. Mas tem quem acredite, né, cara? Sim, mas infelizmente... Esse é o problema das fake news. Infelizmente é relacionado às fake news e disparo em massa, e aí é tipo assim, tem que ser medidas mais contumazes, sabe? Mas eu tô falando de indivíduos estilo Monark, estilo Nicolas Ferreira, que estão na internet... interagindo como verdadeiros agentes do caos, que é isso que eles são, pregando teses contra as nossas urnas, uma das coisas mais sagradas aí da nossa Constituição de 88. Sim. Né? Então eu acho que tem que ter a devida punição, não é possível que isso seja permitido, ainda mais nós sendo um país que teve 21 anos de ditadura militar. Tá? Pois é, pessoal. Então que seja sem anistia, tá? Pra canalha, pra vagabundo que não aceita a vontade do seu próprio povo, tá bom? Porque até mesmo nós, com todas as discordâncias que temos com o mandrião vagabundo mor Jair Bolsonaro, aceitamos a porra do seu governo e nunca fizemos uma coisa tão ridícula de ficar falando, não, ele ganhou na fraude, ele ganhou porque teve fakeada e tudo mais. Cara, não, saca? E olha que era ele, né? O corrupto maior. A gente aceita como... Não, pô, os urnas são uma manifestação do povo. Pode ter tido problemas ali no meio das campanhas, durante a corrida eleitoral. Beleza, isso tem. Saca? Famosa democracia latino-americana. A gente sabe como funciona. Não é respeitando as ordens democráticas, as ordens formais. Tá bem? A gente sabe que tem jogadas de bastidores da Realpolitik. Tá certo? Mas a gente aceita a porra do resultado e a gente vai lutar contra. Ponto, acabou. Tá? E aí se vem maninho de internet aí que não aguenta 5 minutinhos na porrada sem perder a amizade, não aguenta, aí vem ficar bostejando como se fosse corajoso na internet contra as urnas, contra as autoridades constituídas, tá? E é sempre só contra o nosso lado. Sempre só contra a esquerda. Se é governador, não tem problema. Todos os governadores de direito eleitos, os senadores, os deputados. Aí não tem problema nenhum nas urnas. Né? O problema é só quando alguém relacionado aos problemas verdadeiros do povo é eleito. Aí tem fraude. Aí tem jogadinha, aí tem mamata. Tá? Isso é um saco, cara. E não se dizem bolsonaristas daí, né? Não. Muito pelo contrário. Não.
Não. Você sabe que eu não sou bolsonarista. São os brasileiros mais verdadeiros de todos, os brasileiros de verdade. Né? Os verdadeiros cidadãos de bem. É triste, pessoal. Mas aí, pra sair da raiva desses acontecimentos, eu quero ressaltar também outra notícia, e agora essa daqui eu tenho o nomezinho aqui, foi escrito pela Camila da Silva na Carta Capital, e ela ressalta que foi postada também, inclusive, hoje, dia 18, né, de janeiro de 2023, e Lula cria comissões para discutir salário mínimo com sindicatos e projeta mudar a lógica do imposto de renda, tá certo? Então vamos lá, o presidente Lula do PT se reuniu nesta quarta-feira, dia 18, com representantes de 10 centrais sindicais no Palácio do Planalto, em Brasília, para ouvir as principais demandas das entidades. No evento, ele assinou a criação de uma comissão permanente para instituir uma política de valorização do salário mínimo. Perfeito. Olha aí, coisa boa, maravilhosa. É coisa que a gente não vê há muito tempo, né? E ainda falam que o Lula não se preocupa com a porra do salário mínimo. E aí, com instrumentos de gestão e aprimoramento contínuo do salário mínimo, então, né? Trabalharão na elaboração da proposta os Ministérios do Trabalho e Emprego, Fazenda, Planejamento, Orçamento, Previdência Social, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Secretaria-Geral e Casa Civil. Aí uma fala do Lula, que a Camila abre aspas daí. Não queremos que o trabalhador seja um eterno fazedor de bico. Queremos que tenha direitos garantidos e um sistema de seguridade social que o proteja em momentos em momentos de desgraça. Ao invés de fazer por medida provisória, vamos ter de construir juntos, pois fica mais difícil de desmanchar, declarou Lula. Fecha aspas daí. E aí a declaração diz respeito ao principal tema em debate no encontro com os sindicalistas, o aumento do salário mínimo. Atualmente o valor é de R$ 1.302, enquanto a promessa durante o período de transição era de R$ 1.320. Os representantes da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical, da União Geral dos Trabalhadores, de outras entidades, propõem que o mínimo seja de 1.342, né? Um tanto modesto ainda, né? Uhum. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, anunciou no evento a criação de outros 2 grupos de trabalho, um para negociação coletiva e fortalecimento dos sindicatos e outro para regulação dos trabalhadores por aplicativos, tá certo? De extrema importância, né, pessoal? De extrema importância também. E aí, outra coisa que é muito importante, que durante o encontro, Lula também defendeu que uma reforma tributária seja aprovada ainda no primeiro semestre. Acho que é difícil, né, ainda no primeiro semestre. Mas a gente precisa pelo menos falar sobre isso. E acho que é importante demonstrar que o Lula tá vendo essa discussão e tá sinalizando para ela. Perfeito. Né? Então, aprovada ainda no primeiro semestre e afirmou que irá, entre aspas, daí brigar, fecha aspas, para mudar a tabela do imposto de renda, com isenção para quem recebe até R$ 5.000 e aumento da alíquota para as camadas mais ricas. A verdade, diz o Lula daí aqui, ó, abre parênteses. Pra cima, Lulinha. A verdade hoje é que o pobre que ganha R$ 3.000 paga mais do que alguém que ganha R$ 100.000. Onde é que está certo? Fato, né? Quem ganha muito, paga pouco, porque quem ganha muito recebe com dividendos, com lucro, declarou o presidente. Né? Então eu acho que isso também é uma sinalização muito importante do governo, ainda mais para aqueles ciristas, inclusive amigos meus, que ficavam sempre defendendo uma reforma tributária para colocar o rico dentro dessas cargas tributárias, principalmente imposto de grandes fortunas e tudo mais. Perfeito. E eu acho que é muito importante o governo Lula também sinalizar nesse sentido, né? Com certeza. E é bom que tu trouxe, cara, porque às vezes o pessoal se importa muito com o que os bolsonaristas estão fazendo, o que não sei o que estão fazendo, e esquecem do que o governo está colocando em prática. Uhum. Né? E são pontos muito bacanas, pontos que tocam na economia, que tocam no bolso do povo. Muito bom. Né? Que tem uma vida sofrida, cara, que está buscando por mais uma condição digna de vida. Né? Que teve que amargar aí 4 anos com o Jair Bolsonaro no poder. E que aí a mídia corporativa não fica dando a devida ênfase a essas notícias não boas dá, do não governo, dá, não dá. Né? E fica ressaltando só bolsonarismo. Perfeito, né? perfeito. E aí ficam só nesse negócio dos atos, do que fizeram pelos atos, não sei o quê. Uhum. E de extrema importância ele tocar no assunto sobre a reforma tributária, um assunto que a gente já trouxe aqui no canal. Os nossos tributos não são nem perto de serem ok aqui no Brasil. Né? Então a gente precisa de uma reforma urgente, principalmente para tirar dos mais pobres e colocar
nas costas dos mais ricos. Porque a carga tributária está somente, guardem minhas palavras, somente com as classes baixas e médias, ou seja, classe trabalhador. Trabalhador brasileiro. Quem trabalha paga imposto, quem não trabalha não paga. Vive de lucro, dividendos, de evasão fiscal, de paraíso fiscal, mas não paga imposto nenhum. Tá bem? Perfeito. Mais alguma coisa? Não, acho que por hoje seria isso, Tom. Então é isso, pessoal. Só uma conversinha mais de boa para falar com vocês. Espero que vocês tenham uma boa semana e um grande abraço e um beijo no coração. Abraço, pessoal. Valeu. Até a próxima.